Um dos pontos fortes de muitas sagas com certeza foram jogos, e em Star Wars, jogo é o que não falta. Jogos Lego, RPG e mundo aberto, por exemplo, sempre fizeram a alegria de muitos, principalmente os fãs, e inclusive levando pessoas a serem fãs da saga. Até os dias atuais, dezenas foram lançados e mais promessas a caminho. E como nada é perfeito, há sim vários jogos que foram cancelados, encerrados ou até mesmo nunca saíram do papel. E esses são 5 dos jogos mais aguardados de Star Wars que infelizmente foram cancelados. Projeto Ragtag, jogo que estava sendo desenvolvido pela Visceral Games da EA, e de acordo com o ex-produtor do estúdio, esse seria o melhor jogo de Star Wars já feito. Inicialmente, seria um jogo de mundo aberto sem relação com Star Wars, mas com a compra da saga pela Disney e o contrato da Electronic Arts para produzir os futuros jogos da saga, esse então jogo foi cancelado. O seu conceito seria então utilizado para o novo jogo de Star Wars, mas com um ambiente espacial, e assim se seguiu com o codinome Yuma. Um dos membros da equipe que trabalhou no jogo disse que quando o jogador estivesse em terra, seria como o jogo Tomb Raider, mas no espaço seria como Black Flag. Ele ainda exemplificou com a Millennium Falcon, onde o jogador poderia usar a nave para invadir outras naves e realizar saques como piratas. Mas o desenvolvimento do jogo estava muito lento, e vários funcionários da empresa pediram demissão para ingressar em outros estúdios. Em 2014, novos diretores e roteiristas entraram no projeto. Eles quiseram que o jogo se assemelhasse à série Uncharted, a partir daí recebendo o codinome Ragtag e deixando a equipe de desenvolvimento bastante entusiasmada. Nesse novo estilo, seria possível jogar com vários membros da equipe, sabotar, assustar e até surpreender o inimigo. Dessa forma, as ideias foram descritas como incrivelmente ambiciosas. Em desenvolvimento desde 2013, o projeto Ragtag foi cancelado pela Electronic Arts no início de 2019. O motivo foi que na época a empresa havia se afastado de jogos single player, o que foi doloroso para a empresa. Mas a parte boa foi que eles mudaram de ideia um tempo depois e investiram fortemente em Jedi Fallen Order. Batalha dos Lord Sith, codinome Damage, por um curto período de tempo foi chamado de apenas Maul, desenvolvido pela Redfly Studio. Em outubro de 2010, a Redfly estava trabalhando em ideias e mecânicas para um novo jogo do Lord Sith Darth Maul e intitularam como Batalha dos Lord Sith. A ideia original era contar a história das origens do Sith até os acontecimentos de A Ameaça Fantasma. Nessa demo, eles incluíram vários elementos da série A Guerra dos Clones, misturados com o episódio 1. Tecnologias utilizadas em The Force Unleashed 2 também foram utilizadas para o desenvolvimento. O foco do jogo estava na jogabilidade, na ação e elementos furtivos. A LucasArts pediu para que os desenvolvedores não deixassem a jogabilidade parecida com The Force Unleashed. Então, eles apresentaram a física Ragdoll e combates de sabres de luz mais realistas. A gameplay divulgada foi apenas uma demonstração de como seria o jogo, e não refletiria em nada sobre a versão final. Numa outra ideia do próprio George Lucas, queria Darth Maul trabalhando com Darth Talon, e mostraria um clone do Lord Sith chamado Proxy Maul e Talon lutando contra Darth Krayt e seu exército Sith. Em um momento em 2011, a LucasArts parou de se comunicar com a Redfly, e alguns membros da empresa perceberam que havia algo errado nisso, até que eles receberam um e-mail final revelando o cancelamento do projeto. Os criadores do jogo disseram que o cancelamento aconteceu por conta da compra da Lucasfilm pela Disney, que naquele momento já estava em negociação. Star Wars Knights of the Old Republic 3, a continuação da história de um dos melhores jogos da saga que já estava com tudo pronto para iniciar o desenvolvimento. Não há nada sobre o enredo do jogo, exceto o nome de uma personagem feminina chamada Narisha. Os desenvolvedores afirmaram que a ideia sempre foi criar uma trilogia, mas o terceiro jogo foi informalmente substituído pelo RPG The Old Republic, anunciado em 2008, lançado em 2010 e até hoje na ativa. Um dos designers do jogo afirmou que haviam escrito a história, projetado a maioria dos ambientes, missões, personagens e itens, mas próximo do início do desenvolvimento, o cancelamento foi anunciado por causa da LucasArts, que estava passando por um período difícil na história da empresa. Mas em setembro de 2021 foi anunciado o que muitos fãs queriam, o remake oficial de Knights of the Old Republic,
mas ainda sem trailer ou data oficial de lançamento. Star Wars 1313, jogo desenvolvido pela LucasArts que seguiria o caçador de recompensas Boba Fett no nível 1313 do submundo do planeta Coruscant. Seria um jogo focado no público mais maduro. Revelado em junho de 2012, também teve sua primeira gameplay demo exibida. No início, o jogador assumiria o comando de um caçador de recompensas desconhecido, e logo seria morto por uma figura misteriosa, figura essa que seria Boba Fett. E é aí que seria assumido o controle do personagem, que passaria a vagar pelo submundo de Coruscant utilizando várias armas diferentes, enquanto desvenda mistérios de uma conspiração criminosa. Enquanto estava em desenvolvimento, muitas ideias foram apontadas. Uma delas foi a inspiração no jogo Grand Theft Auto, mas essa ideia foi abandonada devido à complexidade. Na época, George Lucas pediu para que o seu enredo se encaixasse na série Star Wars On The Road, série criada por ele e que seria a primeira série live action da saga, mas também foi cancelada. Ainda em setembro de 2012, o presidente da LucasArts pediu demissão do cargo, congelando os contratos que tinha, incluindo a produção do jogo. Meses depois, George Lucas anunciou a venda da companhia à Disney, mas ainda assim, a equipe continuou a trabalhar no jogo, inclusive na demo de outros jogos, para serem apresentados aos acionistas da Disney e Electronic Arts. Isso aconteceu até o fechamento da LucasArts, que resultou no cancelamento do jogo. Star Wars Battlefront 3, a quase sucessão de um dos jogos top 3 dos melhores jogos de Star Wars e, igualmente, um dos mais aguardados. Um destaque revelado do jogo foi a transição perfeita entre a batalha espacial e terrestre, permitindo o jogador transitar por ambos a qualquer momento, pousando ou decolando de uma nave. Os desenvolvedores pretendiam lançá-lo em outubro de 2008, embora não tivessem anunciado oficialmente ainda. Mas o acordo entre a Lucasfilm e a Free Radical para o desenvolvimento do jogo aconteceu em agosto de 2006. Em dezembro de 2007, ambas as empresas novamente fizeram um acordo para a sequência, Battlefront 4. Mas no mesmo ano, a Free Radical informou que não conseguiria finalizar o jogo na data combinada, o adiando para abril de 2009. Ironicamente, o jogo foi cancelado em outubro de 2008, mesmo mês que deveria ser lançado. Foram vários motivos para isso, e um deles foi justamente a falta de pontualidade da Free Radical em entregar os projetos nas datas combinadas. Outro ponto foi bastante discórdia entre as duas empresas. Inclusive, funcionários da LucasArts acusaram a Free Radical de desviar fundos do Battlefront para o desenvolvimento do jogo Haze. Anos depois, em 2015, a franquia Battlefront foi relançada completamente remasterizada pela Electronic Arts, apesar da maioria não curtir o primeiro jogo por conta do foco no multiplayer. Mas o segundo, em 2017, superou bastante as expectativas, com um modo história e diversas atualizações. Atualmente, mais um Battlefront 3 espera para ser lançado. Com poucas informações, a data prevista de lançamento é 2023, segundo rumores.